Beleza, minha gente? Vamos lá para a correção de mais uma questãozinha do VestUERJ 2020, prova discursiva de física, pessoal. A questão de número 4, a questão que envolve conceitos de ótica geométrica, conceitos relativamente simples e conceitos relativamente manjados, né? Porque quando a gente fala de espelho convexo, espelho retrovisor de carro, é o exemplo mais citado. Então ele colocou na prova o exemplo assim, mas todo professor que fala de espelho convexo, assim, o que vai cair de espelho convexo? Retrovisor. E foi exatamente o que foi cobrado na prova, tá bem? Então observa, olha só o que ele fala pra gente. Alguns espelhos retrovisores instalados nas laterais dos veículos automotores, apesar de aparentemente planos, são esféricos. Eles têm uma curvatura muito suave. Para que uma curva muito suave? Para a imagem não ser distorcida. São esféricos. Seu uso aumenta a segurança no trânsito, uma vez que ampliam o campo de visão dos condutores. Então, olha a informação que ele deu para a gente. Os espelhos esféricos ampliam o campo de visão dos condutores, conforme ilustrado na imagem. Beleza. Com base nas informações, identifique o tipo de espelho esférico utilizado como retrovisor lateral. Então, a primeira coisa, hein, gente? Indique o tipo de espelho esférico, se é côncavo ou se é convexo. Beleza. Depois, ele quer que você, além disso, indique ainda 3 características das imagens que esse espelho conjuga, tá? Bom, pessoal, aqui não tem para fazer conta, não é nada disso. Simplesmente, a primeira coisa que eu preciso que você lembre é o seguinte. Para ampliar o campo de visão, a imagem tem que ser menor que o objeto. Então, todo instrumento óptico que amplia o campo de visão, a imagem é menor do que o objeto. Beleza? Então, você já deu a primeira característica da imagem. A primeira característica você já deu. Qual é a primeira característica, professor? Primeira característica, que a imagem é menor. Bom, aí depois, pela figura eu vejo que está tudo de cabeça para cima, não tem nada de cabeça para baixo. Então a gente chama de imagem direita. Então, pela figura, imagem direita. Já dei a segunda característica da imagem. Primeira, segunda característica. Aí agora, pessoal, o que acontece? Eu tenho que falar qual é a terceira característica da imagem. Repara que é o seguinte, a imagem direita. Toda vez que a imagem é direita, o objeto e a imagem são de naturezas opostas. Falando de forma mais simples, imagem direita é quando você tem objeto real e imagem virtual, tá? Então, imagem direita só ocorre quando você tem objeto real e imagem virtual. Então, automaticamente, eu já dei as 3 características da imagem: menor, direita e virtual. Qual é o espelho que permite essa combinação? Essa combinação só pode ser obtida nos espelhos convexos, galera. Essa combinação só pode ser obtida nos espelhos convexos. Com isso, está aqui a resposta da questão, um esqueminha de resposta, sem problema, bem direto, bem tranquilo, como diz outro, curto e grosso, sem ficar com firula, sem ficar com encheção de saco. Beleza, gente? Valeu e até a próxima!